Nerd, aqui quem fala é Matheus e você está no canal Núcleo Nerd e hoje a gente vai falar sobre um mapa que só é mencionado no livro O Prisioneiro de Azkaban de Harry Potter, mas na verdade esse mapa foi feito muito antes de O Prisioneiro de Azkaban, mano. Esse mapa foi feito por 4 alunos e é inexplicável a história desse mapa e o motivo da história desse mapa. E eu sei que você já quis ter esse mapa, até porque quem nunca já quis saber onde está seu professor e fazer aquela travessura na escola enquanto seu professor saiu da sala, né? Entre no núcleo e viva o nerd! Pois é, galerinha, ao contrário do que todo mundo pensa, o mapa do Maroto, que é só mencionado no filme Harry Potter e no livro Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, foi criado por volta de 1970 e por volta de 1975 e 1976, entre esses anos aí. E foi criado por Sirius Black, Remo Lupin, Tiago Potter e Pedro Pettigrew, que são os famosos almofadinhas, aluado, pontas e rabicho, né? Que eu falei tudo ao contrário aqui do que é falado no mapa, mas foram criados por eles. E no mapa a gente tem uma curiosidade muito engraçada, né? Que é o apelido dos criadores, que muita gente até hoje não sabiam que eram, no caso, apelido de estudantes de Hogwarts, por exemplo, que era Aluado, que era o Remo Lupin, que tinha licantropia e virava um lobisomem. Almofadinhas, que era o Sirius, ele era um animago, eles se transformavam num cachorro. O Rabicho, que era o Pedro Pettigrew, que se transformava num rato. E Pontas, que era o Tiago Potter, né, que se transformava num veado com galhadas muito grandes, mano. Pois é, mano. E dado a isso, né, os três, Tiago, Pedro e Sirius, eles não criaram o mapa junto com Remo Lupin para poderem inicialmente bagunçar no castelo, né? Porque eles faziam muito isso. Inclusive eles eram os alunos que mais exploravam as passagens do castelo. Eles sabiam de tudo que havia ali no castelo de Hogwarts, mano. Eles não criaram só por conta disso, mas sim para ajudar o Remo Lupin, que tinha licantropia, e eles, ao descobrir essa condição do Remo Lupin de licantropia, eles se tornaram animagos também. Eles fizeram uma etapa de uma porção ali para poderem se tornarem animagos. E claro que eles eram animagos ilegais, não eram registrados pelo Ministério da Magia. Os Sirius, inclusive, que aparece em outros filmes na sua forma animago, ele tem que se esconder porque ele não é registrado pelo Ministério da Magia até hoje. Então isso é uma coisa muito, tipo, foi muito legal da parte deles, mas é uma coisa proibida, lógico. Mas, Matheus, por que eles precisavam se tornar animagos? Aí é que entra uma questão muito forte do Remo Lupin se tornar um lobisomem também. Porque os lobisomens, eles não atacam os animais, mas se eles verem humanos, eles vão atacar. Isso é muito do universo do Harry Potter. Tanto que a gente vê lá em Prisioneiro de Azkaban que o Remo, quando se transforma em lobisomem, ele quer atacar o Harry e a Hermione. Ele só não ataca por conta de um uivo que é da própria Hermione, que voltou no tempo e uivou lá como se estivesse chamando ele, e ele vai para outro lugar. E aí
ele não ataca, mas o instinto dele é atacar humanos. Então eles tiveram que se transformar em animagos para poderem fazer companhia, para poder ficar menos torturante as transformações do Lupin em lobisomem durante as noites de lua cheia. Lembrando que todo mundo aí vai perguntar, mas ele atacou o Sirius Black lá em Prisioneiro de Azkaban. Claro, mas o Sirius foi o primeiro a atacar ele, então os dois estavam brigando ali, né? Meio que o Sirius estava protegendo o Harry e a Hermione, e o próprio Snape, que estava ali também, tinha descobrido ali a treta. Ele atacou o Sirius, mas o Sirius estava ali meio que atacando ele para poder defender todos os três ali, o Snape, o Harry e a Hermione. Então tinha essa parte aí que ele meio que ele atacou aí, mas ele perde toda a consciência. Então ele não é malvado, ele ataca porque alguém ataca ele. Se ele atacar um humano é porque um humano atacou ele, então não ataque um lobisomem. E o curioso sobre o mapa do Maroto, mano, agora cortando aqui realmente para como foi feito, é como ativar o mapa do Maroto, né? Que isso prova muito a genialidade de todos os quatro ali, né? Do Tiago, o Sirius, o Pedro e o Remo Lupin. Que é a prova de que eles foram um gênio de criarem um mapa para poderem explorar todo o território ali de Hogwarts. Porque o único jeito da pessoa ler aquele mapa é, tipo, se a pessoa disser a frase certa, porque não existe uma frase... Eles não pegam um mapa já aberto, já mostrando tudo. Você vai pegar, é como se fosse um pergaminho em branco. É tipo o Poe pegando lá o pergaminho do dragão, você não enxerga nada. Até você entender e compreender como é que ele funciona. Mas quando você toca com sua varinha e diz... Juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Que é geralmente a frase que ativa o mapa, tudo é mostrado, mano. É mostrado todas as dependências do castelo e meio que em volta ali também é mostrado o que tá rolando. É mostrado todas as pessoas, é mostrado os animais, tudo. É mostrado, a Madame Nora aparece, o Filch, o Dumbledore, que nos livros eles são representados por pontinhos e por pergaminhos em cima, cada um com seu nome. Só que no filme isso foi adaptado para pegadas, que ficou muito legal, mano. Os pontinhos foram adaptados para pegadas e continuou com a faixa em cima com o nome de cada pessoa. Isso eu achei muito legal. A adaptação disso para os filmes ficou muito mais legal do que nos livros. Uma curiosidade legal é que nos livros, quem encontra o Pedro Pettigrew andando nos castelos de Hogwarts, né, nas dependências do castelo, não é o Harry, e sim o próprio Lupin com o mapa. Ele confisca o mapa e ele encontra o Pedro Pettigrew. E ele se assusta, assim como ele se assusta no filme também, porque ele acha que o Pedro Pettigrew estava morto. Todo mundo achava isso. Só que na verdade o miserável estava vivo e ele era um rato do Ron. Olha só, mano. O miserávelzinho virou o rato de estimação do Ron, o melhor amigo do Harry. Por isso o mapa não mostra fantasma. Ele mostra lá o Pirraça, que é o poltergeist do castelo. Mostra, no caso, o poltergeist, animais, animagos, pessoas e
É basicamente isso, mano. E passagens secretas. Mas ele não mostra fantasmas. Senão o Lupin não teria se assustado. Porque ele teria achado que literalmente o Pedro Pettigrew estava morto. E ele se assustou porque meio que tipo, ele não sabia o paradeiro do Pedro Pettigrew. Ninguém sabia, na verdade ele só sumiu, todo mundo deu ele como morto. E lógico, quando a gente fala aí que é mostrado quase tudo, quase todas as passagens no mapa, é porque não é mostrado tudo, não é mostrado a Câmara Secreta, por exemplo, acho que porque os marotos provavelmente não foram lá, eles não entraram dentro da Câmara Secreta, só foi entrado na época do Harry, só o Harry entrou lá, né? O Harry e o Ron entrou lá depois, o Ron e a Hermione. Então, só foi meio que explorada na época do Harry. Então não teve nenhuma exploração por eles, então não foi mapeada. E a sala precisa, que era uma sala secreta, onde tinha várias coisas dentro daquela sala, mano. E ela não é mapeada. Acho que porque, não sei, eu não sei se eles entraram lá, se eles mapearam, não sei o porquê não mostra. Só sei que ela não mostra, não é mostrada no mapa. Ou talvez eles não conheçam muito do castelo, né? Embora eles podem até conhecer a sala precisa. Mas pela sala ter diversas propriedades mágicas, pode ser que também ela não tenha sido colocada no mapa por conta da magia que está em volta dela, por conta disso tudo. O mapa do Maroto tinha uma propriedade muito engraçada, mano, que era insultar o maior inimigo deles, que era o Snape, o Severo Snape. Tudo que envolvia o Severo Snape, toda vez que o Severo Snape alguém era pego, lá como a gente viu, quando eles pegavam, o Severo pegava, na verdade, os alunos, tanto os marotos quanto pegou o Harry lá, com o mapa sempre colocava alguma coisinha lá, escrevia alguma coisinha lá magicamente para insultar. Isso foi uma magia que foi colocada no pergaminho para que insultasse o Severo Snape da forma mais mal educada possível. Apresentam seus cumprimentos ao professor Snape e Continue. pedem que ele não meta seu nariz absurdamente grande no que não é da sua conta. Olha que insolência. E isso é muito engraçado, velho. Porque o Severo Snape tinha uma relação de ódio com eles, né? Ele não gostava principalmente do Tiago Potter, porque o Tiago Potter era namorado da Lilian e a Lilian era a paixão do Severo, né, mano? Então, tipo, ficava aí esse ranço que tinha entre o Severo e o Tiago. E o mapa tinha esse feitiço aí para poder insultar o Severo Snape da forma mais mal educada possível, e era muito engraçado. E quando você termina de usar o mapa, mano, para você desativar aí o mapa, basta você tocar com sua varinha no mapa e dizer mal feito, feito, que o mapa volta a ser um pergaminho em branco e nada e nem ninguém que não saiba aí as frases para poder reativar esse mapa vai conseguir descobrir. Ou seja, você tem que lutar muito para descobrir como é que abre esse pergaminho, ou você não vai ter nada, você vai ter só um pedaço de papel vazio que pode insultar alguém, principalmente o Snape. Não me sinto nem um pouco culpado de devolver isso para você. Até lá, mal feito, feito. Se tentar mexer. Então, é isso, mano. Isso é o mapa do Maroto, que é um dos artefatos que eu mais queria ter
na minha infância. Até hoje eu tenho vontade de ter esse mapa, mano. O mapa do Maroto só foi apreendido, né, mano? Ele só foi pego pelo Argo Filch, que era o zelador do castelo lá, no último ano dos Marotos, que eles estavam já para se formar e saírem de Hogwarts. Então eles nem se importavam em pegar. E o Argo Filch, ele foi confiscar esse mapa, ninguém sabe como ele foi pego, mas depois que ele foi confiscado, ele foi colocado numa gaveta, que estava marcada como confiscado e muito perigoso. Ou seja, o mapa do Maroto para o Filch era uma coisa perigosa, né? Até porque, cara, esses quatro, o Tiago, o Remus, o Sirius e o Pedro, deveriam tocar o terror no colégio, mano. Eu não imagino o tanto de coisa que esses quatro faziam dentro daquele colégio. Devia ser muita coisa. E, cara, eles simplesmente colocou o mapa dentro dessa gaveta e só foi encontrado depois pelo Fred e o Jorge, os irmãos do Ron lá, depois de muito tempo. E aí passou a... Por isso que todo mundo só sabe, uma serventia do mapa. E foi depois que o Harry encontrou o Prisioneiro de Azkaban, o mapa, e na verdade caiu na mão do Harry. Naquela época foi feito em 1975. Mas e você? Sabia disso? Ou tá descobrindo agora? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer muito mais sobre o universo de Harry Potter aqui. Vou trazer muito mais curiosidades sobre mais personagens de Harry Potter, além do Lupin, além da história do Lupin. Vou trazer um pouco também de uma casa que foi muito importante na época do Lupin, que é a Casa dos Gritos, que eu não mencionei aqui, mas era para onde o Lupin ia para poder ser transformado. E vou trazer mais sobre, como eu falei, outros personagens, outras curiosidades. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha para quem gosta de Harry Potter, mano. E vem ser nerd também, vem fazer parte desse núcleo.